Boa noite a todos, muita paz. Hoje, mais uma segunda-feira, dia de atividades aqui na nossa casa. E dando prosseguimento, ao Evangelho, estamos no capítulo 5, a obra tem 28 capítulos. Se não contarmos o 28º, ou seja, os 27 primeiros, nós vamos perceber que é o capítulo mais extenso de toda a obra, dos outros 27 capítulos. Esse capítulo 5, ele trata das aflições. O título é bastante sugestivo e explicativo. Bem-aventurados os aflitos. Kardec, ao elaborar esse capítulo, ele se baseou nas bem-aventuranças ou nas citações que os evangelistas Mateus e Lucas fizeram, começando com essa expressão, essa palavra composta, bem-aventurados. Todo ele voltado, como o título indica e sugere, às aflições, as nossas preocupações, as nossas dores. Daí um capítulo extenso em relação aos outros capítulos. Na noite de hoje nós teremos com a Cecília o tema deste capítulo: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse é o tema que a Cecília irá desenvolver. Antes de passarmos a palavra para a Cecília, vamos orar. E a nossa oração é uma oração de agradecimento por esta oportunidade que temos de termos a liberdade de nos reunirmos, a liberdade de culto, a liberdade de externarmos os nossos pensamentos em questões de religiosidade. Daí o nosso agradecimento por essa estrutura desta casa, onde uma equipe aqui de encarnados se esforça em refletir o Evangelho de Jesus, e uma equipe que não vemos, mas que seguramente tem uma atividade muito mais acentuada e dinâmica pela proposta e pelos recursos que dispõe, fazendo com que o Evangelho de Jesus possa ser divulgado com simplicidade, como disse Francisco Cândido Xavier, esse espírito abnegado, o apóstolo da caridade, o homem em caridade, divulgado o Evangelho com a maior simplicidade possível. Então é o nosso agradecimento na abertura desses trabalhos, e que cada coração aqui presente, todos encarnados e desencarnados, possam ser beneficiados com a mensagem do Evangelho, com o passe, com a água fluidificada, compondo essa proposta de instrução, orientação, direcionamento e consolação. Que assim seja.
Sejamos todos bem-vindos. Agradeço a presença, a oportunidade de estudar um pouquinho para estarmos aqui, refletindo juntos, pedindo sempre a proteção de Jesus e da espiritualidade, para que possamos transmitir, refletir juntos sobre o tema da noite, que está no capítulo 5 do Evangelho, como já foi dito, no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Para que a gente possa compreender, né, esse tema, essa mensagem, no item 21, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É necessário, é bom que a gente também busque no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde Kardec nos traz, nos explica, né, nos traz as explicações, os ensinamentos sobre a vida futura, sobre a nossa trajetória, que não se resume a essa estada aqui no planeta, aqui na Terra, né, a essa encarnação. Que a nossa vida, as nossas existências são muitas e a nossa vida é única. Então nós precisamos de muitas existências para ir nos depurando, para ir aprendendo e evoluindo. E aí a gente precisa compreender que aqueles que compartilham conosco a jornada, né, a existência, estão conosco para nos auxiliar a compreender, a aprender, para que a gente possa auxiliá-los também nessa trajetória, nessa caminhada, aprendendo a exercitar o bem, a buscar as nossas potencialidades, a melhorar as nossas condutas, auxiliando-nos uns aos outros. E que a condição, a morte do corpo, ela apenas muda a nossa condição de encarnados para desencarnados, ela não transforma o nosso eu, o nosso espírito imortal. Então, se nós estamos caminhando, buscando trabalhar no bem, ser melhores, evoluir, se nós buscamos o auxílio ao próximo e trabalhamos sempre nos esforçando para ser melhores, essa será a nossa condição ao chegar no plano espiritual, aonde nós continuaremos aquilo que fazemos, com uma condição mais leve, livres desta matéria densa, que é o corpo material, mas continuaremos o nosso trabalho. Livres da matéria que limita, que sabiamente nos limita, né, porque nós necessitamos de todo esse processo para a nossa evolução. Não nos esquecendo também que se estamos arraigados no mal, se estamos presos à materialidade e às coisas negativas, a nossa condição ao desencarnar também não se transformará. Nós também continuaremos, porque é uma continuidade, presos a essa condição que aqui a gente praticava. Não nos esquecendo que a todo momento, tanto encarnados quanto desencarnados, nós podemos despertar, devemos buscar esse despertamento para as coisas do espírito. E a partir desse momento em que despertamos, seja aqui no plano material ou no plano espiritual, nós sempre somos amparados. Então, nós não devemos nos esquecer disso. A partir do momento que nos propomos a mudar os nossos comportamentos, a melhorar as nossas atitudes, nós sempre somos auxiliados e amparados. E Jesus está para todos nós, sempre nos esperando que nós façamos a nossa parte, que nós façamos o movimento de encontro aos seus ensinamentos, aos seus exemplos, para que a gente possa evoluir e melhorar. Precisamos compreender também que a morte, a desencarnação, é uma lei natural
que todos nós estamos, que a todos nós engloba, né, que todos estamos sujeitos a ela, já que é uma lei natural, uma lei divina. E embora nós já sabemos da continuidade da vida, nós sabemos que é uma lei natural, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar pelo fenômeno da desencarnação, nós ainda temos muita dificuldade quando a morte chega para um ente querido nosso, para os nossos amores. Nós temos muita dificuldade de aceitar isso com naturalidade. Não estou dizendo que seja sem sentimento, sem dor, mas nós precisamos ter essa visão da naturalidade, da necessidade desse processo. Porque mesmo sabendo que a gente sempre fala que nós não perdemos ninguém, né? Realmente nós não perdemos. A gente fala, eu perdi fulano, eu perdi meu marido, perdi meu filho, eu perdi meu pai. Não perdemos ninguém, porque o sentimento, ele permanece. Mas nós perdemos sim algumas coisas. Nós perdemos a convivência, nós perdemos a possibilidade do diálogo, de compartilhar as nossas alegrias e as nossas dificuldades. Nós perdemos o abraço, nós perdemos muitas coisas que às vezes nem valor nós dávamos e nem achávamos que ia nos fazer falta e que nós íamos sentir saudade. Então essa convivência, isso nós perdemos, porque aquela personalidade, ela não vai voltar, mas o sentimento que nós temos, o amor que nós sentimos, isso a gente não perde, isso nós vamos nos reencontrar no tempo. Nós não sabemos qual o tempo, né? Quando, mas todos nós vamos nos reencontrar. Então, esse item 21, ele foi, do capítulo 5º, ele foi trazido pelo espírito Sanson, em 1863. Sanson era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. E aí ele nos traz assim, que quando a morte chega em nossas famílias, tantas vezes levando as pessoas jovens, às vezes nossos filhos ainda pequenos, às vezes aquele que é o mantenedor da casa, quando muitos dependem dele, é comum nós questionarmos a Deus. Por que esse que era útil, que mantinha, que auxiliava, que cuidava muitas vezes do necessitado, daquele que está muitas vezes sem poder se locomover? Por que esse, e não aquele que está impossibilitado, aquele que já viveu muito tempo, já teve uma longa vida, já realizou todas as coisas ao nosso ver, né, que já não são mais úteis. E aí nós questionamos Deus. É natural, não é natural, mas é comum que nós façamos isso. Nós questionamos. E Sanson nos chama a atenção para a necessidade da gente elevar a nossa visão, o nosso pensamento além da matéria. E compreender que, frequentemente, aonde nós queremos ver um mal, existe um bem. Porque Deus é justo e suas leis são perfeitas. Nós queremos medir a justiça de Deus pela nossa visão material, pela nossa visão pequena, rasa. E nos esquecemos que tudo na lei de Deus tem um objetivo justo, uma razão divina e regeneradora. Aí ele nos fala que a morte prematura é preferível a que o espírito se perca em desregramentos que trariam muito mais dor e sofrimento aos pais. É frequentemente um benefício concedido por Deus, livrando assim das misérias da vida ou das seduções que poderiam levá-lo à perdição. Aquele que parte cedo
cumpriu sua necessidade nessa encarnação. Quando ele fala que a morte prematura é preferível para livrar dos desregramentos, isso é um caso de merecimento, não é então toda pessoa que morreu prematuramente, ela foi livrada de alguma coisa? Não. Ela pode ser um livramento, pode ser um livramento de coisas mais penosas, de que o espírito perca a oportunidade, agrave as suas mazelas. Mas para isso é necessário também que haja um merecimento. Acontece que nos casos de desencarnação prematura, às vezes, normalmente o espírito ele tem uma necessidade curta, ele tem uma necessidade de um período. Então ele cumpriu aquela necessidade, aquela etapa, ele retorna ao mundo espiritual. E aí ele continua: dizeis que é horrível infelicidade, com tantos planos, esperanças e possibilidades, que a pessoa desencarne jovem ou pequena, recém-nascido. E aí ele pergunta, mas de que esperanças e de que planos nós estamos falando? Das coisas do mundo, dos títulos, da fortuna, do sucesso? Em que momento nós estamos pensando no ser imortal, no espírito imortal, que necessita, às vezes, de uma encarnação curta, às vezes curta e dolorosa, muitas vezes com muito sofrimento, com muitas privações, para que ele desperte para coisas mais elevadas. Então ele também nos diz que nós dificilmente nos voltamos às conquistas do espírito e à vida futura. Então nós nos limitamos à matéria, aquilo que nós estamos vendo hoje, a nossa vida aqui, como se fosse só isso que nós tivéssemos que visualizar. E ele também nos chama a atenção que, além dessa existência, que nós desejemos aos nossos amados que estejam entre os bem-aventurados, que estejam progredindo sempre. Então, quando há o desencarne de uma pessoa querida, que a gente pense que ele está seguindo o seu caminho, que Deus, que a sua trajetória, a sua estada aqui nesta encarnação foi cumprida e que agora ele segue no mundo espiritual, seguindo, trabalhando, evoluindo e cumprindo as suas tarefas. Então é preciso que a gente busque em Deus a consolação e o entendimento. Se ainda temos muita dificuldade de compreensão, isso é verdade, mas que nós não nos permitamos o caminho da revolta, do desespero ou da inconformação, que nos levaria a grandes abismos de sofrimento. Se nós nos revoltamos contra Deus, contra a espiritualidade, contra Jesus, porque partiu um ente querido, nós estamos vibrando numa faixa inferior, nós estamos criando problemas para nós e para aquele que partiu, que sente as nossas vibrações, os nossos sentimentos. E ele continua que, em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Então, se a pessoa já cumpriu a sua etapa nessa jornada, é justo que nós, por egoísmo, por querer a pessoa conosco, nós queremos que ele fique. Às vezes, existem casos que a pessoa está em sofrimento, que está há muitos anos num leito, sofrendo, e nós, por egoísmo, queremos que ele fique, que a pessoa fique conosco, porque a gente não quer se separar. Então isso é justo isso para com a pessoa que está compartilhando, é justo que a gente queira que quem já cumpriu a sua tarefa permaneça preso conosco só porque nós queremos a sua presença?
E aí ele nos fala que essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. E aí ele nos chama a atenção. Ele fala: vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Então nós sabemos que esta matéria densa nos limita, dificulta a nossa trajetória, mas que nós precisamos dela. Só que, cumprida a nossa tarefa, que a gente possa se libertar com leveza e seguir e continuar a nossa caminhada no plano do Espírito. E aí ele fala, em toda a mensagem, ele sempre se refere sempre às mães, mas cabe a todos os tipos de amor, de sentimento. Ele se refere mais às mães porque o amor de mãe, no nosso entendimento precário, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Então ele sempre, quando ele chama a nossa atenção, ele sempre está falando da mãe para com o filho. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e experimentam uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e pedirdes a Deus que os abençoe. Em vós sentireis fortes consolações, destas que secam as lágrimas, e sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então ele nos convida a que ele nos afirma que os nossos bem-amados que partiram, eles estão próximos de nós. Nós temos como sentir a presença deles. É claro que não é, eu não sinto, mas eu não sinto o abraço, eu não vejo, mas a presença, o sentimento, a gente pode estar ligado pelo sentimento de amor que nutrimos, pela gratidão pelo tempo compartilhado na encarnação, por tantas coisas boas lembranças, pelas orações que podemos fazer por eles, para que estejam seguindo em paz, para que Jesus os esteja amparando, direcionando a eles para os bons caminhos, para os trabalhos na espiritualidade. E chorar por aqueles que partiram, a saudade daqueles que partiram é natural. O que nós não podemos nos deixar levar é pelo desespero, pela inconformação e pela revolta contra Deus, pelas ocorrências, pela separação temporária dos nossos amados. No livro Calma, de Chico Xavier por Emmanuel, tem uma mensagem, Ligações Familiares, e um dos parágrafos diz assim: uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Então, muitas vezes, essas perdas, esses afastamentos temporários, separações temporárias, são para despertar em nós sentimentos, a nossa espiritualidade que às vezes está dormindo. Às vezes nós estamos tão fechados nas nossas vidas confortáveis que nós passamos sem olhar para o lado, sem olhar para aquele que sofre, para a criança, às vezes com fome. Então, são chamamentos para nós despertarmos em nós coisas mais elevadas. E aí nós precisamos estar atentos para esses convites, para esses chamamentos, para que a lição não se perca, para que a gente não passe
pela vida, pelo caminho, para que a gente não sofra, chore, mas não tire nenhum proveito, nenhum aprendizado daquelas situações. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Espíritos Felizes, tem um relato de um espírito feliz, né? Está na parte dos espíritos felizes, de Jean Reynaud. E nesse relato dele, eu tirei um questionamento que houve, que nós estudamos recentemente, que é perguntado para ele, o dialogador pergunta para o Jean Reynaud, ele não chega nem a ser uma pergunta, ele fala assim para ele: eu vos agradeço por ter querido vir, quer dizer, vir conversar, vir na comunicação. Mas não acreditaria que o meu desejo de conversar convosco tivesse exercido influência nisso. Deve necessariamente haver uma distância tão grande entre nós que só penso nisso com respeito. Ele não achou que fosse possível que um espírito elevado, bem elevado, feliz, viesse dar uma comunicação com uma pessoa como nós, que estamos aqui engatinhando aqui para melhorar um pouquinho. Aí ele responde assim: agradeço esse bom pensamento, meu filho, mas deveis saber também que seja qual for a distância que a conclusão mais ou menos pronta e mais ou menos feliz das provas possa estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia. E esse liame haveis estreitado pela constância do vosso pensamento. Essa colocação aqui, essa comunicação, ela nos traz muita consolação e esperança, porque a gente às vezes imagina que o ser, nossos entes queridos, estão muito distantes de nós. Só por estar desencarnado e nós encarnados, a gente já acha que é inacessível, que é distante demais e que a gente não tem como ter nenhum tipo de ligação. E aqui ele está dizendo que a simpatia, o sentimento, o amor que nós nutrimos, ele nos aproxima, sim, da pessoa, do desencarnado. Ele está dizendo que o pensamento constante, o pensamento, aqui ele está dizendo dos bons pensamentos, do sentimento de amor, da simpatia que a gente nutre, da gratidão, tudo isso nos aproxima dos nossos entes queridos que foram antes de nós para o plano espiritual. Então isso aqui é uma grande consolação para que a gente nutra esses bons pensamentos, que a gente pense com carinho, que a gente tenha gratidão, que a gente cultive, quando a gente pensar nas pessoas que partiram, que a gente lembre das coisas boas, dos momentos felizes, para que essa ligação seja boa, porque aquele que partiu também sente essas vibrações, ele também sente saudade. Não é uma coisa de um lado só, é uma via de mão dupla. Então, por isso nós temos que cultivar os nossos bons pensamentos e sentimentos. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, tem 3 questões sobre a perda dos entes queridos. Na questão 934, Kardec pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta dos Espíritos é: essa causa de dor atinge sim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, de novo, ele está afirmando que sim, nós podemos ter essa ligação, essa comunicação. Às vezes a gente acha que, mas eu nunca recebi uma carta psicografada, eu nunca tive um sonho assim, que eu estivesse lá, que eu visse a pessoa, que eu tocasse a pessoa. Mas tem a ligação sutil, o sentimento, aquela sensação
de acordar um dia que a gente acorda com a sensação alegre de ter, como se tivesse encontrado, e possivelmente a gente encontrou, mas a gente não lembra conscientemente. Então, nós temos sim, na condição, ele está dizendo que enquanto não temos um sentido mais apurado, na condição que nós já temos, nós podemos sim encontrar com os nossos entes queridos. Na 935, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? A resposta: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram a afeição acodem com prazer ao vosso chamado, sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, se numa reunião mediúnica, numa carta, seja o que for, se a gente está querendo, buscando uma resposta, um contato, uma comunicação, para aliviar a nossa saudade, para ter um contato com aquela pessoa que a gente ama, quem partiu se sente feliz, se sente lembrado, ele está sendo lembrado, ele sabe, ele está sentindo o nosso amor, a nossa vibração de amor. Então, é muito bom para os dois lados. É possível e é bom. Na 936, Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofre? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez à sua reunião com eles. Então o desespero, a reclamação, a falta de consciência, de conformidade, de conformação com os fatos, ela causa no desencarnado sofrimento, porque ele sofre por saber que nós, por ver a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, e sente que isso talvez possa demorar infinitamente mais tempo o reencontro. Então isso causa sofrimento. Aí mais um motivo para que a gente busque o equilíbrio. Isso não significa, gente, que a gente não sofre, que a gente não chore, mas que a gente busque sempre na fé, na certeza da vida futura, que a gente busque em Jesus essa força que nos leva à compreensão. E a gente pode e deve buscar se nós perdemos partiu para outra vida o nosso pai, nosso filho, nossa mãe, nós podemos buscar no auxílio ao próximo, ao outro, à criança, ao idoso, buscar amar essas pessoas, fazer por elas o que faríamos por nossos pais, para que isso também, o exercício do amor ao próximo também alivia as nossas dores. No livro, tem um livro do Chico que chama Chico Pede Licença. E tem uma mensagem que chama Brando Consolo. Aí o Chico, no início, ele fala que diversas pessoas que visitavam pela primeira vez, pessoas que haviam perdido filhos, perdido a mãe, e estavam buscando auxílio, buscando amparo, uma consolação. Foi aberta a reunião e o estudo da noite caiu no capítulo 21, no item 21 do capítulo 5º do Evangelho. E feito o estudo, feito o trabalho, no final do estudo, por intermédio de Emmanuel, veio uma mensagem que Chico escreveu abaixo. Mortos amados,
Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e do teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro do trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Já não se trata mais de uma questão de crença, mas de uma certeza milhões de vezes comprovadas. Precisamos compreender isso para não os perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então é buscar, é o que a gente falou, buscar a sintonia, mas o amor, a gratidão pelo tempo compartilhado. Se foi pouco, se foram muitos anos, se foram alguns dias, não importa. Tudo é importante, tudo é necessário. Todo período de encarnação, ele é muito importante, ele é uma dádiva que nos é dada por Deus. E se a nós foi dado, às vezes, um filho que tinha pouco tempo, agradeçamos também, porque fomos um instrumento para que ele se reequilibrasse, retornasse ao plano espiritual para uma nova oportunidade. Se uma pessoa que viveu muito tempo, agradeçamos também. Se alguém doente, dependente de nós, que nós precisamos amparar por muitos anos ou por poucos, não importa, agradeçamos sempre pela bênção da oportunidade que nos é concedida. Porque se a nós vem um ser necessitado, é porque Jesus nos acha capaz de cumprir essa tarefa. Então, que nós possamos cumprir essas tarefas que nos são confiadas com amor e dedicação, fazendo com que a trajetória daqueles que vêm até nós, sob a nossa guarda, sejam mais suaves, que a gente possa amar, amparar com toda a nossa, com tudo aquilo que a gente já sabe, com toda a nossa força, com todo o nosso amor,
para que ele tenha um bom proveito, uma boa estada, seja curta ou longa, aqui no nosso planeta, na encarnação que nos foi confiada para seguir juntos. E para encerrar, vou encerrar com uma mensagem de Meimei, através de Chico Xavier. Confia sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.